Amém. Somente o Senhor pode nos dar a sua graça. Seja o nome dele honrado e glorificado. Podeis assentar. Muito bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao local onde o Senhor separou para que nós nos ajuntássemos, hoje com distanciamento social, mas para adorar a Deus, para cultuar esse Deus maravilhoso que tem derramado da sua graça, do seu cuidado em nossas vidas. Queremos agradecer a todos que nos assistem, muito obrigado por nos permitir entrar em suas casas nesse instante através do canal do YouTube. Não esqueça aí de se inscrever e colocar ali seu digital ali no sininho. E se você quiser assistir depois, você vai receber então todas as mensagens anteriores a esta, e você pode então estar nos acompanhando por este canal. Meu nome é Josué, para quem não me conhece. Hoje estou sem barba, então você pode estar se estranhando, mas coloquei minha barba de molho, né? E nós estamos aqui renovados também, por conta da saída da barba. Então, muito bom dia. Sou o presbítero dessa igreja, juntamente com o Márcio e o Mateus aqui. É uma bênção estarmos nesse local e nessa igreja para estarmos pregando a palavra de Deus. E eu quero agradecer a esse privilégio que o Senhor tem nos dado de estar aqui, para que nós possamos, então, em comunhão, estar louvando o seu nome. Falamos a você que nos assistem, se puderem vir nos assistir aqui, nós estamos aqui bem pertinho do Mackenzie Gianópolis, e 1218 aqui da Consolação, e nosso horário às 10h30, nós estamos então iniciando o nosso culto. Estamos obedecendo todos os protocolos da saúde, podem ficar tranquilos, e nós nos abraçaremos através dos nossos olhares, né? E vocês vão tomar um café conosco também, com esse distanciamento social também. Então, você é muito bem-vindo, nós estaremos muito felizes e gratos com tua presença, quando você puder estar, porque nós cremos que a presença, o culto presencial, ele nada substitui ele, por conta da comunhão que nós temos um com os outros. Amém? Muito bem, nós estamos com a série Encontros com Cristo, Encontros com Jesus, e nós estamos então trabalhando no Evangelho de Marcos. Domingo passado nós já tivemos o início dessa série, e nós vimos então domingo passado ali sobre o capítulo 2, a narrativa ali, a história da cura daquele paralítico, da fé dos amigos, daquele homem que ultrapassaram as barreiras, crendo que Jesus ia efetuar a cura daquele seu amigo. Então Jesus, desejando, o curou, e nós vemos ali o exercício da fé, e vimos também que aquela salvação, ela não dependia única e exclusivamente da obra daqueles homens em levar aquele amigo para diante de Jesus Cristo, mas aquela salvação, aquela cura que houve ali naquele momento, foi porque o Senhor então assim o quis. E nós somos dependentes desta graça, porque é o Senhor que exerce a graça em nossas vidas. E hoje nós vamos ler um dos textos maravilhosos da Palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10. Eu gostaria então que você se colocasse de pé mais uma vez, já descansou um pouquinho, agora levanta mais um pouco. E nós vamos estar lendo aí do capítulo 10, os versos 46 até o verso de número 52. Um texto muito conhecido, muito pregado, e hoje nós vamos refletir sobre esse encontro que este homem, o cego de Jericó, teve com Jesus. Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Vamos ler então esse texto. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem um cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Coragem, levante-se,
porque Ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Oremos. Glorificado seja o teu nome, Pai, pela leitura da tua palavra, porque ela é viva, é o Senhor falando conosco. Que possamos sair daqui, Pai, renovados com a tua palavra. Que possamos sair daqui desafiados por tua palavra e que possamos viver esta palavra como o Senhor deseja que a vivamos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, que eu possa diminuir, o teu Espírito cresça e que tua palavra ecoe, Senhor, o mais longe que puder, Senhor, e aqueles que estão nos assistindo em seus lares, aqueles que ainda não o conhecem como Salvador, como Senhor de suas vidas. Pai de amor, visita esses lares, esses corações, para que haja salvação e teu Espírito faça, Senhor, uma obra no meio do teu povo, Senhor. Muito obrigado pela liberdade que nós temos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar aqui e que nós possamos dignificar o teu nome como deve ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Um texto maravilhoso que nós conhecemos muito bem e que muitos já pregaram nesse texto, o cego Bartimeu, cego de Jericó. E nós vamos dividir em dois momentos esse texto, e o primeiro momento vai ser do 46, verso 46 ao 48, que nós vamos falar o clamor por compaixão. E o segundo momento nós vamos falar a resposta da compaixão, do verso 59 ao verso do verso 49 ao verso 52. Um texto maravilhoso que nos leva a uma reflexão, e nós precisamos entender então o contexto deste momento. E nós sabemos que Marcos ele escreve aqui mostrando Jesus Cristo, a sua caminhada para o Calvário. Então, aquele momento onde Jesus Cristo está com seus discípulos, caminhando, instruindo os seus discípulos, mas ele está a caminho do Calvário. Ele será entregue, ele será crucificado por amor a nós. Então, este é um momento de reflexão em que Jesus Cristo convida os seus discípulos para entender o verdadeiro valor de ser um discípulo e como deve ser esse discípulo. Seguir os seus caminhos e entender que o seu caminho é um caminho de sofrimento. Ser discípulo é fazer parte de um caminho que compreende o sofrimento. E quando nós vamos no texto anterior, nós vemos os discípulos, às vezes, perguntando, fazendo algumas perguntas e pedindo algumas coisas para o Senhor Jesus Cristo. E uma delas Jesus ele prediz a sua morte aos seus discípulos, e ele diz que, lá no verso 34, Marcos ele escreve: vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus Cristo está a caminho do Calvário. E ele ia sofrer todas essas injúrias. E os discípulos precisariam entender aquele momento. Então, Tiago e João pedem alguma coisa a Jesus. E Jesus fala: o que vocês querem? E ali no verso 37 ele diz assim: permita-nos, Tiago e João, permita-nos que na sua glória nos assentemos à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus Cristo olha para eles e fala assim: não, vocês não entenderam. E Jesus Cristo, ali no final do versículo 44, ele diz assim, do verso do capítulo 10, 44, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir dar a sua vida em resgate por muitos. Os discípulos queriam glória, mas Jesus Cristo fala assim: vocês precisam servir. E aí Jesus então com seus discípulos continuam a sua caminhada.
e foram para Jericó. E no momento em que chegaram ali, eles estavam saindo de Jericó, tinha um cego, um homem, um mendigo, porque naquela época o mendigo, o cego ele era marginalizado por aquela sociedade, ele era discriminado, ele estava à margem da sociedade, e aquele homem estava à margem do caminho. E Bartimeu, que era o nome dele, ouviu todos falarem alguma coisa em relação a Jesus Cristo, aquele que veio de Nazaré, aquele famoso que cura, que faz milagres, e uma grande multidão seguia Jesus Cristo. E esse cego, então, ouvindo isso, ele se coloca numa posição de clamor no meio daquela multidão e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo começou a falar assim: cale a boca, fique quieto, ele não vai te ouvir. Você é a escória da sociedade. Não adianta você gritar. E quanto mais ele era acuado para não glorificar, para não pedir e clamar o nome de Jesus, clamar por compaixão a Jesus, mais ele gritava: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, então, naquela aglomeração, eis que Jesus Cristo, em um momento maravilhoso, ele para a sua caminhada e ele pede à multidão: tragam para mim este homem. E a multidão imediatamente: coragem, vamos, ele está te chamando. E Bartimeu, num salto só, foi em direção a Jesus Cristo. E aí nós vemos aqui, meus irmãos, o clamor pela compaixão. Quando nós vemos alguns detalhes desse texto, enriquece a nossa alma, porque este homem estava diante e perto de uma numerosa multidão. E ele, no primeiro momento, ali no versículo 47, ouvindo que Jesus, o Nazareno, já é um ponto que nós precisamos prestar atenção, porque aquele povo que estava seguindo a Jesus, conhecia o Jesus de Nazaré, o Jesus filho de José, filho de Maria, aquele que veio de Nazaré. O povo, a maioria, a sua grande parte, conhecia aquilo que era falado de que Natanael falou em João capítulo 1, verso 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então o povo tinha essa concepção, os fariseus tinham essa concepção, Jesus era apenas o filho do carpinteiro e daquela mulher, Maria. E ele é um falsário, ele é um homem mentiroso, o que ele faz não é de Deus, porque não é esse o Messias que contam as profecias. E os fariseus ensinavam aquela multidão e tentava fazer com que aquela multidão ela então absorvesse essa ideologia, esse ensinamento. Mas aí Bartimeu ele fala: Jesus, o Nazareno. Porque ele sabia que aquele era o Messias, em quem os profetas anunciaram lá atrás, conforme 2 Samuel 7, do verso 11 ao 14, conforme Isaías 61. Então ele começa a entender, e ele no seu coração, ele já sabia que aquele Jesus Cristo, aquele homem, quando viessem, aquela oportunidade ele não poderia perder de clamar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Este cego, então, ele começa a dar outra informação. Jesus, filho de Davi, aquele que vem da linhagem da tribo de Jessé, aquele que vem da linhagem de Davi, aquele Salvador, aquele que viria salvar a humanidade. Eu reconheço como Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço como Filho de Deus, o prometido. Enquanto a multidão que o seguia não tinha esta visão. A multidão que o seguia, a visão era de estar, que Jesus estivesse então dando a eles o que eles queriam, somente isso, mas não queriam entender que Jesus Cristo era o Salvador. Eles não estavam dispostos a renunciar
a sua vida para seguir a Jesus. Então aquela multidão era mais cega do que o cego Bartimeu. E Bartimeu, ele então no seu coração, na sua alma, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquela multidão então não entendia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, por mais que Jesus Cristo tivesse feito milagres anteriormente, de todas as coisas que Jesus Cristo já fez. Mas aquela multidão, ela estava apenas olhando para o seu próprio eu. Vamos ver o que esse homem é capaz de fazer, vamos ver se ele resolve a minha vida, o meu problema. Quantos foram curados e não continuaram a seguir a Jesus? E o Senhor, ele pede para que trouxesse Bartimeu junto a ele, e Jesus Cristo, nesse momento, ele começa então a responder àquele clamor por compaixão. E antecedendo esta resposta pelo clamor dessa compaixão, Jesus, ele faz uma pergunta a Bartimeu. E Jesus pergunta, a multidão então vai diante de Bartimeu: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E Bartimeu, com a alegria, com aquela esperança em Cristo Jesus, com aquilo que ele cria em seu coração, de um salto, ele pulou e foi diante do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor olha para aquele homem e pergunta a ele: o que você quer que eu faça? E nós temos então a resposta desse clamor. E este homem olha para Jesus com seu coração, com sua alma, e diz: mestre, que eu possa ver de novo. E essa palavra mestre também ela é importante, porque ela destaca o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Os judeus, quando eles iam orar, eles falavam mestre no sentido, meu mestre, meu Senhor, aquele especial, aquele Deus que pode todas as coisas, o Deus que nós cremos. E esse mestre, então, afirma mais uma vez o coração desse cego, Bartimeu, afirma mais uma vez a posição em que Jesus Cristo se encontrava em sua vida, em sua alma. E muitas vezes nós vemos hoje a multidão diante das pregações, indo atrás de ouvir sobre Jesus, mas no seu interior não entende quem é esse Jesus Cristo, apenas querem bênção, e é o que a igreja prega da prosperidade. Você vem aqui que a sua vida vai mudar, você está com uma Kombi 66, você vai comprar uma perua 2016, vem aqui que você vai mudar, você tem uma pizzaria, vende uma fatia só, você vai vender 10 mil pizzas, você vai encontrar aqui soluções para o seu problema, mas não prega o Jesus Cristo que salva a alma, que muda o caráter. Mas Bartimeu sabia aqui a posição de Jesus Cristo em sua vida. Então Jesus responde a ele: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vejam que esse texto, ele está falando sobre um Deus encarnado, que estava entre a multidão, que veio ao mundo, e Jesus Cristo nesse momento caminha para o sacrifício, ele caminha para o Calvário, e ele ensina aos seus discípulos que esta caminhada com ele é uma caminhada de sofrimento, é uma caminhada de dor. Mas por que, José? Eu não quero sofrer, já estou sofrendo com a pandemia, eu não posso ir mais na igreja, porque tem que ter distanciamento social. Mas eu acho que você vai na praia de vez em quando, querendo julgar. Mas a grande verdade é que as pessoas colocam o Senhor sempre em última instância e não entendem que esse Jesus Cristo, ele fala assim: olha, para que você seja o meu discípulo, para que você compreenda o Senhor da sua vida, a necessidade de ter renúncias, precisa ter renúncias. E era o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos. E a maior parte dessa multidão seguia Jesus de Nazaré, mas não seguia Jesus, o Nazareno.
E nós podemos entender aqui que o clamor, quando ele vem da alma, quando ele mostra através da sua motivação sincera quem é Jesus Cristo em sua vida, o Senhor, ele olha para o nosso coração, ele sabe o que nós estamos pensando, mas o Senhor, ele sempre nos pergunta: o que você deseja que eu faça? O Senhor não sabe o que eu quero que eu faça? O Senhor não sabe o meu desejo? O Senhor não conhece o meu íntimo, não conhece todos os detalhes da minha vida? O Senhor, ele sabe, antes de eu levantar o que eu vou fazer, antes que chegue uma palavra na minha boca, ele sabe o que eu vou falar? Mas esse Deus agora, ele está perguntando: o que você quer que eu faça? Porque o Senhor, ele quer que nós professemos com a nossa voz. Cremos com o coração e devemos professar com a nossa voz: o Senhor é o meu Senhor. Tu sabes o que eu desejo na minha vida. E o Senhor fala assim: muito bem, eu quero ver se essa motivação que você tem no seu coração é para me glorificar ou simplesmente para você receber apenas uma bênção e ter um fim em si mesma. Bartimeu, ele é o arquétipo do discípulo. E quando ele tem este momento com Jesus Cristo, o Senhor, ele fala assim: vá, sua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. O arquétipo do discípulo verdadeiro é este: que entende quem é Jesus Cristo de fato em sua vida, que compreende os seus ensinamentos, que compreende o que realmente ele deve ser e fazer, e ele não levantou e saiu correndo para a sua casa. Se a palavra de Deus ela não diz se tinha familiares ali perto, não, Marcos não escreve isso, mas nós entendemos que uma vez que você nasce com uma deficiência visual, você não enxerga nada, você está nas trevas, de repente você começa a enxergar. Veja bem, ele não passou por uma fisioterapia, ele não colocou 2 tampão no olho para depois para o sol não ofuscar o seu olho, mas ele imediatamente foi curado, e ele não saiu para mostrar a todos: olha, está vendo? Olha, eu fui curado, olha aí, e distanciou-se de Jesus. Mas ele tem a sua função de mostrar realmente e viver esse Jesus Cristo que ele estava proclamando, e ele começou a seguir a Jesus neste caminho de sofrimento. Então Marcos, ele relata este momento para nós entendermos que nós, como a igreja de Cristo, que estamos diante da palavra de Deus, nós não podemos ser parte da multidão que apenas crê no Jesus Cristo, o carpinteiro, filho do carpinteiro, mas que possamos crer cada vez mais que o Senhor trabalha em nosso coração. E quando Jesus Cristo ele se compadece de nós, Jesus Cristo é aquele que se compadece de nós. Ele trabalha em nossas vidas, ele transforma o nosso caráter, ele muda a concepção dos nossos pensamentos, da nossa ideologia, e ele motiva-nos a segui-lo, porque esta motivação que o Senhor coloca em nosso coração é para entender cada vez mais que ele está no controle de toda e qualquer situação. A cura deste homem, ela não foi dada simplesmente porque ele clamou o nome de Senhor Jesus Cristo. Foi dada porque o Senhor Jesus Cristo desejou curar aquele homem, entendendo a motivação do seu coração. Este homem segue a Jesus de maneira que ele sabe que não haveria mais oportunidade se Jesus Cristo passasse, ele deixasse Jesus Cristo passar, porque Cristo ia para o Calvário, e este homem passa a seguir Jesus. A multidão muitas vezes, ela procura silenciar a nossa crença em Cristo, com suas ideologias. A multidão, ela procura ofuscar a igreja de Cristo. Não fale desse Cristo legalista. Não fale desse Cristo que não gosta de uniões
que não estão concernentes à palavra de Deus. Esse Cristo que vocês pregam, ele é muito ditador. E o Cristo que nós conhecemos é o filho do carpinteiro. Para nós, ele é liberal. Ele deixa todas as coisas. Mas nós, igreja, nós que confessamos a Cristo como Salvador, nós pregamos o Cristo, o Nazareno, aquele que haveria de vir, aquele que foi à cruz do Calvário se sacrificar por nós. E nós vemos então a compaixão de Deus desde o início da humanidade. Quando o homem cai e tem a sua queda de pecado, o Senhor ele já promete e providencia a sua compaixão ao homem, dizendo que haveria de mandar aquele que nos libertaria da escravidão do pecado. E a graça de Deus nos proporciona ainda mais. Jesus Cristo, ele nos deu o Espírito Santo, ele derramou sobre nossas vidas o Espírito Santo para que nós pudéssemos então ter um orientador, um direcionador para as nossas vidas, e entender cada detalhe da palavra de Deus, entender cada momento que Cristo passou com seus discípulos. E hoje nós, lendo a palavra de Deus, nós vemos então esses dois momentos em que existe alguém clamando o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus Cristo, filho de Davi. Existe alguém ali que cria que este Cristo era o Redentor. A multidão, ela procura nos ofuscar. Essa pandemia nos afasta até mesmo da igreja. Mesmo nós temos o culto presencial com distanciamento e obedecendo às regras da saúde, mesmo nós colocando todos os aparatos necessários para o nosso cuidado, nós muitas vezes fazemos parte apenas de uma multidão que segue a Jesus. Mas não segue a Jesus com o seu coração. Não segue a Jesus com a sua alma. E os discípulos olharam para aquele momento. Com certeza eles ficaram constrangidos. O quanto nós muitas vezes estamos, como Marcos no início do culto falou, muitas vezes estamos com uma cegueira que nós não conseguimos nem ver essa cegueira, porque nós não entendemos a preciosidade e a maravilha que é o Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo, ela está sendo preparada neste momento para receber o Salvador do mundo. E aqueles que desejavam seguir a Jesus Cristo, o Senhor fala: olha, eu vim para servir vocês, eu gostaria que vocês me servissem. O discipulado verdadeiro é aquele quando nós clamamos ao Senhor para que Ele nos dê aquele desejo que agrada o coração dEle. O Senhor responde este clamor e nos convida a fazer parte deste caminho. Jesus Cristo falou àquele homem: vá, a tua fé te salvou, vai embora, tua fé te salvou. Imediatamente passou a ver, em vez dele ir da beira do caminho, ele se tornou o do caminho. Ele seguiu a Jesus. Nós estamos com a mesa posta, porque o ato do sacrifício de Jesus Cristo foi concretizado. Glória a Deus. Pela maravilha, pela misericórdia e pelo amor do nosso Senhor, Jesus Cristo derrama o seu sangue, que está simbolizado naquela taça. E hoje nós, seguindo o caminho de Jesus, ainda com as nossas falhas, mas procurando entender cada vez mais como nós devemos, então, estar mais íntimo desse Senhor. O Senhor nos convida à mesa esta manhã para mostrarmos que um dia Ele voltará. E que como aquele homem clamou, hoje é tempo de você clamar também. Não deixe a oportunidade passar, porque Jesus Cristo, Ele está com seus braços abertos. Percebam no texto que Jesus Cristo parou, olhou para aquele homem e falou: chamai-o. Jesus Cristo, Ele se preocupa com você sim, enquanto a multidão diz que não. Quem se preocupa com vocês é a multidão.
a multidão não se preocupa com você. A multidão, para te levar para um lugar mais profundo, ela o leva. A multidão, para te oferecer uma bandeja de prata com tantos elementos maravilhosos, ela te oferece. Porque Satanás, ele não é feio e ele não é chifrudo. Não tem chifre, não tem rabo. Satanás é um anjo que caiu do céu, é Lúcifer, ele foi um anjo de luz. E ele, com a sua beleza e com sua astúcia, ele procura ludibriar aqueles que estão no caminho. E ele diz assim, esse daí não é para ser seguido, ele é apenas um Jesus, ele é liberal, ele deixa todas as coisas vocês fazerem. Mas nós cremos que esse Cristo, ele nos chama para realmente colocar as nossas vidas e deixar-nos entender que a nossa vida, a minha vida, Josué, deve ser uma vida de renúncia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquela multidão que o segue, pensando apenas que ele é apenas um homem, vai olhar a minha atitude, o meu clamor, e o Senhor Jesus Cristo, ele vai ver o nosso coração, e quando você clama com esta motivação, e o Senhor deseja te salvar, o Senhor, ele vai em busca, e ele traz você para o seu caminho. Hoje nós vamos tomar essa ceia, de um Cristo que parou e ouviu um clamor, de um Cristo que se compadeceu de nossas vidas, do Cristo que somente ele se compadece. Quem tem compaixão, a verdadeira compaixão, é Cristo, porque a verdadeira compaixão, ela nos salva integralmente, alma e espírito, e não só físico. A compaixão de Cristo, ela trata o nosso físico, ela trata a nossa mente, ela trata a nossa alma, nosso espírito, e nos leva ao seu caminho para entendermos, é isso que eu quero que você entenda. O meu caminho é caminho de sofrimento. Você está disposto a renunciar? Você está disposto realmente a entender quem é esse Cristo? Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos, ele procura mostrar isso a eles e fala assim, olha, se você quer ser o maior no meio das pessoas, você não tem que ser o maior, você tem que ser o menor, você tem que ser servo, você tem que se servir, porque eu, Deus reencarnado, Jesus Cristo, eu vim para servir. Então, Bartimeu, este cego, ele mostra que esse verdadeiro discípulo é aquele que entende realmente quem é este Cristo que veio de Nazaré, o Cristo Jesus, o Nazareno. Que nesta ceia desta manhã, nós possamos olhar para os nossos corações e clamar ao Senhor, Senhor, nos perdoa, porque ainda seguindo a Tua palavra, e muitas vezes eu me pego nesta cegueira espiritual, não entendendo. E às vezes eu também, de propósito, procuro estar cego diante de Ti para não fazer o que o Senhor quer, mas o que eu quero. Estamos com a multidão ou estamos gritando entre a multidão, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E assim eu seguirei a esse Cristo, porque o Senhor, ele atenta para o nosso pedido. Ele atende para o nosso clamor. Nós passamos a seguir no caminho, que é o único caminho que nos leva à vida eterna. Amém? Deus nos abençoe esta manhã e que possamos nos deleitar na palavra de Deus. E cada encontro com Jesus, possamos ser mudados pelo Teu Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque entendemos, Senhor, que o verdadeiro clamor é o clamor que exalta, dignifica o Teu nome e o reconhece como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E nós entendemos que a Tua palavra é a Tua palavra que nos traz salvação. É o Senhor que nos salva. Não são nossas atitudes, não são as nossas obras, mas entendemos que somos salvos porque o Senhor desejou assim salvar a muitos. Diante da cruz, o Senhor entregou o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz, para que o seu sangue pudesse lavar os nossos pecados.
que possamos clamar sempre pelo seu nome, no sentido de crescermos mais no conhecimento da tua palavra. E agradecemos porque o teu Espírito habita em nosso coração, nos alertando a sempre estarmos no teu caminho. Que o teu nome seja honrado e glorificado, hoje e sempre. Amém.